discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E vocês podem sentar glorificando ao Senhor. Eu confesso que a palavra que eu iria trazer não seria essa. E estava ecoando muito no meu coração a mulher samaritana. E eu gosto muito dessa palavra, porque às vezes, quando a gente prega, quando a gente ministra, a gente quer, né, que quando se faz o apelo, multidões de pessoas venham aqui na frente. E às vezes as pessoas se sentem frustradas, porque às vezes vem uma, vem duas. Mas Jesus fala muito ao meu coração através deste texto, porque bastou uma mulher para poder apregoar o evangelho em uma cidade e ali preparar o caminho para quando Filipe viesse ali a pregar, muitos se convertessem ao evangelho da cruz. Então, eu gosto desse texto porque a gente quebra esse paradigma de ter que estar todo mundo aqui. Porque se Jesus transformar uma pessoa verdadeiramente, através da vida dessas pessoas, muitos serão alcançados. E é assim o testemunho de vocês, né, pastor? A pastora fala que alguém discipulou os dois e hoje olha o fruto que eles colhem através da vida de duas pessoas. Mas à medida que eu ia estudando esse texto, Deus ele começou a mudar o sentido dessa pregação. E eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada. Mas, como diz um ditado mundano, obedece quem tem juízo, né? E eu tenho juízo. Eu sei a quem eu sirvo. E Jesus ministrava ao meu coração que hoje Ele quer quebrar barreiras neste lugar. Jesus hoje, Ele quer quebrar barreiras entre nós. Jesus hoje quer quebrar barreiras neste lugar. A gente sabe que João Batista, antes do ventre da sua mãe, antes que a mãe de João Batista tivesse já gerando ele, a gente sabe que ele já veio com um propósito, porque a Bíblia vai nos falar que seu pai Zacarias estava ao serviço do templo e um anjo aparece para ele. E esse anjo aparece para Zacarias e ele começa a dizer para Zacarias que a sua mulher que era estéril, geraria um filho. E quando algo vem da parte de Deus, ele já predetermina tudo, porque o anjo vai falar assim: o nome dele será João. Ele será cheio do Espírito Santo do Senhor desde o ventre da sua mãe. Para quê? Para apregoar a mensagem do Senhor. Ele veio abrir o caminho para fazer com que os israelitas se convertessem, para que Jesus pudesse vir arrematando tudo aquilo que João Batista começou a fazer. Então João Batista, quando ele vem a este mundo, ele já vem com um propósito, já vem com um chamado, ele já vem com um ministério pré-estabelecido. E João Batista nasce, ele cresce, ele vira um homem, e ele era tão convicto do seu chamado, do ministério que Deus havia confiado a ele, que nenhuma tentativa de desestabilizá-lo nisso conseguia, tinha êxito. Nenhuma tentativa de desestabilizar João Batista do seu propósito tinha êxito na vida dele. Por quê? Porque João Batista, ele não dava espaço para qualquer fala que pudesse imputar um sentimento de comparação, um sentimento de competição. No capítulo 3 a gente vai ver que João Batista, ele começa a sobressair no seu ministério. E algumas pessoas, alguns judeus do Sinédrio, mandam algumas pessoas até João Batista para entender da onde que João Batista tinha saído. Por quê? Porque ele não tinha estudado com eles. Eles não tinham ensinado a João Batista. Logo na cabeça deles, como alguém que
que não é ninguém, como alguém que não estudou com a gente, como alguém que não é douto, como alguém que não é estudado, pode arrematar a multidão. E agora os judeus, né, do Sinédrio vão até João Batista. E eu acho isso lindo, porque se tem algo que o meu Deus faz, é pegar alguém que não é ninguém, que não conhece ninguém, alguém que todos rejeitam, alguém que não tem estereotipo nenhum, e fazer com que ele seja pregador da sua mensagem. Ninguém dava nada por Davi, mas Deus dava alguma coisa por Davi. Ninguém dava nada por Esté, mas Deus levanta Esté. Ninguém dá nada por José, nem as pessoas da casa de José, mas Deus levanta José. Ninguém dá nada por Jael. Jael nem israelita era. Jael era uma mulher comum, que fazia as coisas comuns do seu cotidiano. E quando Deus fala que daria a vitória pelas mãos de uma mulher, eu creio que muitos deles pensaram que era por mão de Débora, Débora guerreira, mas foi Jael que Deus escolheu, porque Deus não precisa pegar alguém que a gente pensa que é para fazer, não. Deus pega quem Ele quer, usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. E se eu fosse você, eu já glorificava, porque Deus não vê como o homem vê, e ainda bem, porque pelo homem talvez nem eu e nem você estaríamos aqui hoje. Deus não precisa que o homem faça escolhas por ele, porque Deus, Ele não vê aquilo que eu e você vemos. Deus vê um coração disponível, Deus vê um coração sincero, Deus vê um coração que quer servi-lo. E agora a gente vai ver que João, ele não veio no meio deles, mas João estava sobressaindo. E é interessante, porque mesmo no meio do povo de Deus, quando uma pessoa, quando alguém, quando uma igreja, quando um ministério, quando um cantor começa a sobressair, isso começa a incomodar algumas pessoas. E isso não deveria ser assim, porque se eu prego e a minha irmã prega e está sobressaindo mais que eu, o reino do Senhor está sendo glorificado. Isso não deveria ser um problema entre nós, mas nós vamos ver que isso começa a ser um problema entre eles. E agora eles vão lá e perguntam: você é o Cristo? Você é Elias? Você é um profeta? Só que eu acho tão lindo, porque João, ele tinha tão encravado aquilo que ele era, que ele não se deixa levar nem pelas perguntas do lado positivo, nossa, me comparando com Jesus, e nem pelo lado negativo, eles acham que eu não tenho potencial para pregar. João, ele não se deixa levar, porque quem é nascido em Deus, ele não é movido por aplauso, ele não é movido por crítica, mas ele é movido por aquilo que Deus falou a respeito dele. A resposta de João, ela é bem clara: não, eu não sou. E eles insistem com João, porque é inconcebível, ninguém está fazendo tanto sucesso assim. E eles perguntam: mas quem é você? Na verdade, eu acho que o que eles queriam perguntar é: mas quem é você que não é ninguém, está sobressaindo? Só que João, muito inteligentemente, sabendo daquilo para que ele foi chamado, ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Clama o que, João? Endireitai os vossos caminhos. Oh, aleluia! E hoje Deus quer que eu e você tenhamos certeza daquilo que Ele depositou em nós. Deus quer que nós tenhamos convicção de quem somos nele. Ele quer que nós tenhamos clareza para o que Ele nos chamou. Tem algumas coisas que tiram o homem e a mulher do centro da vontade de Deus. Tem algumas coisas que mexem com a gente, que nós somos seres humanos. E tem algumas coisas que nos tiram da posição. E tem duas coisas que eu pontuei aqui, que é vaidade e insatisfação.
Porque a vaidade é a gente ter uma supervalorização de nós mesmos, mas não é uma coisa normal, é com orgulho. Uma pessoa vaidosa, ela é movida pelo ego. Uma pessoa vaidosa, se ela não tiver em destaque, se ela não sobressair, se ela não estiver no centro, para ela não tem valor, para ela não presta. A insatisfação é o descontentamento, e nunca se viu uma geração tão insatisfeita. Por quê? Porque a gente olha no Instagram, e a gente vê, e a gente pensa que a vida de fulano é melhor do que a nossa, mas eu não posso eu lavando louça, eu posso eu viajando mesmo, e aí você vai ver naquela vida e você fala, por que que a dela é assim, a minha não é? Mas todo mundo tem luta, e aí a gente vai criando uma insatisfação, e por mais que a gente tenha as coisas, para a gente nunca está o suficiente, porque a gente para de olhar para aquilo que Deus nos deu e começa a olhar para aquilo que Deus está dando para quem está do nosso lado. Deus pode dar que você nunca está satisfeito, porque o casamento do vizinho vai ser melhor, porque o chamado do seu colega vai ser melhor, porque o dom que Deus deu para outra pessoa vai ser melhor, mesmo que o seu se sobressaia. Mas a insatisfação nunca deixa a gente estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu. São coisas que nos tiram do centro da vontade do Senhor. E uma pessoa insatisfeita, ela vai se tornando uma pessoa invejosa, porque ela vai querendo aquilo que o outro tem. Deus, porque ele não eu, porque ela tem e não eu, porque o Senhor usa ele assim, não eu. E quando a gente entra nessa comparação, a gente começa a criar uma divisão, a gente começa a criar um problema dentro da igreja, porque um insatisfeito vai sempre procurar uma pessoa que também está insatisfeita, para começar a se comunicar sobre a insatisfação deles. E isso é altamente prejudicial para o reino de Deus, porque isso traz inveja, rivalidade, divisão, contenda e confusão. E o que é a cura para isso? É a clareza e discernimento de quem nós somos em Deus, é clareza e discernimento do que Deus nos chamou para fazer. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária nesses tempos. Porque a gente está vivendo uma geração de pessoas que entra e sai da igreja, e você fala, irmã, qual é o seu chamado? Eu não sei, uai, mas você já foi chamada há 15 anos e não está sabendo para que você foi chamado? E a gente entra nessa de comparação, a gente entra nessa rivalidade, a gente entra nessa briga. Olha a clareza de João Batista. Quem você é? Eu sei o que eu não sou o Cristo, mas eu sei quem eu sou a voz que clama no deserto. João fala, olha, eu até batizo. Olha a satisfação de João. Eu batizo, ele tinha satisfação naquilo que Deus chamou ele para fazer. Mas eu batizo, mas virá um que vai ser maior do que eu, e eu nem sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ou seja, eu não sirvo nem para ser escravo dele. Vaidade zero. Vaidade zero. Porque João, ele se concentrava exclusivamente no que Deus o chamou para fazer. O que Deus chamou João para fazer? Ajudar as pessoas a irem até o Messias, o Cristo. O texto que nós lemos diz que João estava batizando de um lado do Jordão. E Jesus estava batizando do outro lado do Jordão com seus discípulos. Entendam, João estava sozinho. Os discípulos de João deviam estar em casa. Jesus, do outro lado do Jordão, estava ali e os seus discípulos estavam batizando. Os dois fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Os dois cumprindo o seu chamado no reino de Deus. E agora alguns dos discípulos de João vão até ele e falam assim, João, você está sabendo que aquele que você estava falando dele está batizando mais pessoas do que a gente?
Só que João, ele é tão convicto naquilo, é isso que Deus quer que nós sejamos, que ele não se rende a nenhuma fala de comparação, ele não se rende a nenhuma fala de competição. E quando a gente vai ler o texto, que a gente começa a ler o texto da mulher samaritana, fala assim, ó: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido falar que os discípulos de Jesus que Jesus estava batizando mais do que o João. Gente, essa história foi surgida através dos discípulos de João, mas isso chegou no ouvido dos fariseus. E o problema é que quando a gente começa a falar o que a gente não deve, levantar questões que a gente não deve, falar certos assuntos que a gente não deve, com pessoas que não fazem parte dele, nós estamos dando munição para o inimigo trabalhar no nosso meio e nos atacar. João, ele já havia explicado e advertido os seus discípulos sobre o chamado dele. Mas João, ele era convicto de que ele veio fazer. Mas as pessoas ao redor de João não eram convictas daquilo que ele veio fazer. E eles começam a levantar especulações sobre certas situações que não eram da competência deles. Porque se João tivesse algum problema com Jesus, João tinha que tratar com Jesus. E agora essa conversa sai do meio deles e acaba caindo nos ouvidos daqueles que queriam acabar com o ministério de Jesus. E isso é muito sério, porque pessoas que estão usufruindo daquilo que o reino de Deus pode nos dar, pessoas estão usufruindo da prosperidade do reino de Deus, pessoas estão se alimentando do reino de Deus, estão vivendo no reino de Deus, mas estão trazendo problema para o reino de Deus. A palavra fariseu quer dizer separado. A gente fala muito em fariseu, mas às vezes a gente não sabe. Fariseu era um grupo fechado e eles eram muito fiéis à lei. Eles procuravam reconhecimento e mérito através de observância externa dos ritos, ou seja, eles procuravam ser reconhecidos por jejuar muito, orar muito e esmolar muito. Porém, isso não era verdade dentro deles. Eles eram altamente orgulhosos de tudo aquilo que eles faziam, mas eles não tinham piedade, eles não tinham amor, eles achavam que só eles poderiam receber da graça de Deus. A tradição judaica vai falar que existe 7 tipos divididos dentro ali desse farisaísmo, né? Eles falam seita, mas é um grupo político religioso, e que somente um desses 7 grupos divididos entre eles tinha uma fama de ser muito inescrupulosos, de fazer qualquer coisa para alcançar aquilo que eles queriam. A gente tem que entender que nem todo judeu perseguia Jesus. A gente vai ver Nicodemos, que foi até Jesus aprender com Jesus. A gente vai ver Simão, que convidou Jesus para comer na casa dele. A gente vai ver até alguns fariseus avisando Jesus sobre os planos de Herodes, preocupados com o bem-estar de Jesus. Mas na maioria das vezes, os fariseus, eles eram muito hostis com Jesus. Ora, eles questionavam Jesus, ora, eles acusavam Jesus. Certa feita, eles acusaram Jesus de expulsar demônio por Beelzebu, que é príncipe dos demônios. Eles investigavam a Jesus, eles duvidavam da cura de Jesus, eles tramavam contra a vida de Jesus nas suas casas, eles queriam matá-lo. Por quê? Para calar a verdade que Jesus pregava, porque essa verdade os confrontava em várias formas, e tudo aquilo que a gente quer calar, é porque quando é falado, aquilo confronta a gente, mas ao invés da gente ter humildade para reconhecer que a gente está errando em algum lugar, a gente quer calar aquele que está falando aquilo que nós não queremos escutar. Os fariseus tentaram de todas as formas parar o ministério de Jesus.
Mas Jesus permanecia firme e inabalável, porque assim como João Batista, ele tinha duas coisas essenciais cravadas dentro dele: o conhecimento do seu chamado. Ele sabia que havia sido convocado pelo seu Pai para curar? Não. Para fazer cego enxergar? Não. Para morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele tinha discernimento de quem ele era em Deus, e por isso ele permanecia inabalável diante de tamanhas perseguições. E não só diante das perseguições, Jesus também permanecia inabalável diante das propostas, das tentações do inimigo. Todos nós sabemos que Jesus está jejuando 40 dias, e agora o diabo chega para ele e começa a tentar Jesus, e uma dessas vezes, ele fala bem assim: eu te dou o governo deste reino, se você só prostrar e me adorar. Sabe o que o diabo estava propondo para Jesus? Aquilo que o seu pai falou com você, você vai ter que sentir dor. Aquilo que o seu pai prometeu para você, você vai ter que se sacrificar. Você vai ter que renunciar. Para ele te dar o governo dos reinos nas tuas mãos, vai ter dor, mas eu estou te dando só de você ajoelhar. Ou seja, vai ser mais fácil daquilo do que o seu pai está te oferecendo. Se ajoelha, é muito fácil. O diabo estava propondo dar o governo dos reinos deste mundo para Jesus, sem fazer aquilo que Jesus, que Deus, o Pai dele, tinha o convocado para fazer, que era sentir dor, que era se sacrificar, que era renunciar, que era ser moído por mim e por você. E é assim que o inimigo das nossas almas faz. Tudo aquilo que Deus fala conosco, ele vem e oferece algo de uma forma mais fácil. E o problema, porque a gente não é convicto do nosso chamado, muitos de nós temos caído na conversa do inimigo. Jesus, ao obedecer o Pai dele, ele ganhou não só o governo dos reinos, mas ele ganhou de forma legítima, porque a minha Bíblia fala que foi dado todo o poder nos céus e na terra, e que hoje ele está sentado à direita do seu Pai, e ele vai voltar para nos buscar. Ou seja, aquilo que o inimigo oferece para a gente pode ser até bom, mas aquilo que Deus nos prometeu é melhor ainda. E por que nós estamos pensando em ouvir a voz do inimigo? É muito triste, eu falo isso sempre, que eu vejo pessoas que começaram na caminhada comigo, e quando eu olho as redes sociais, eu não fico feliz. Eu fico muito triste, porque elas, perto de receberem aquilo que Deus as prometeu, o inimigo das nossas almas, com certeza, deve ter prometido algo que encher os olhos deles. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a tendência da nossa carne é não sentir dor, mas não tem como você viver o evangelho sem renúncia, não tem como você viver o evangelho sem sacrifício, não tem como você viver o evangelho sem doer na nossa carne, porque senão a gente não está vivendo o evangelho de Cristo. Eu estava estudando esse texto e Deus falava ao meu coração que hoje Ele quer nos dar estrutura para nós podermos passar pelas tentações, para que nós possamos passar por tudo aquilo que o inimigo tem a oferecer. Jesus quer nos dar estrutura para que nada venha nos paralisar, porque Deus falava comigo, o propósito é maior que o processo. Mas quando a gente está passando dor, a gente acha que o processo é maior que o propósito, mas a promessa de Deus para mim e para a sua vida está em Apocalipse: aqueles que vencerem e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Talvez as pessoas estejam falando de você, talvez as pessoas estejam te caluniando, te criticando, te boicotando. Quem sabe o inimigo também não está te oferecendo algumas bandejas, mas a ordem de Deus para mim e para a sua vida, e se quem tiver
tiver mão, levanta a mão, que a gente possa resistir, porque está chegando o tempo dessa igreja governar, está chegando o tempo que as promessas do Senhor vai começar a se cumprir. E o que nós estamos fazendo diante dos testes de Deus? Deus está falando conosco hoje. Resiste ao processo, resiste à proposta, resiste à tentação, porque eu vou dar o governo na mão de vocês. É só um teste. As pessoas que falam de mim, de você, as pessoas que falam dessa igreja, não tem noção como Deus vai nos usar, na proporção que Deus vai nos usar, mas elas não têm noção não, mas o diabo tem, o céu também tem, porque através de cada vida, Deus quer arrastar multidões, Deus quer que nós sejamos o João Batista na vida de alguém, Deus quer que a gente prepare caminho para Jesus na vida de alguém, Deus quer que a minha e a sua voz seja a voz que clama no deserto. Eles não sabem para que o céu te chamou, mas você sabe para que o céu te chamou. E a responsabilidade é nossa de permanecer firme naquilo que Deus nos chamou. Mas Sueli estão me caluniando, mas a ordem de Deus é permanecer. Mas eu não estou aguentando, a ordem de Deus é permanecer. Ah, Sueli, meus pés estão feridos porque tem muito espinho no caminho, e tem sim. Mas a ordem de Deus é permanecer. Deus quer nos dar resistência. Deus quer nos dar resistência. Deus quer nos renovar. Não é só para a gente se encher do poder de Deus e amanhã esquecer, não. É para que a gente tenha resistência. Porque aqui é muito fácil. Difícil é lá fora. Quando alguém te aborda e começa a minar tudo aquilo que Deus falou com você aqui dentro. Deus quer nos dar resistência. Os fariseus, eles tentaram de tudo para paralisar Jesus, mas tudo o que eles fizeram foi em vão. E agora a tática começa a mudar, porque Jesus, ele também começa a ficar muito popular. E quando alguém, eu volto a falar, começa a ficar muito popular, começa a gerar um sentimento nos outros de incômodo. E agora a tática é, já que tudo que nós fizemos com eles não deu certo, nós vamos criar uma rivalidade entre eles. E essa informação, pastor, saiu dos discípulos de João Batista. Isso daí não foi lá de fora. Essa informação, quem levantou essa questão foram os discípulos de João. E isso chegou nas mãos dos fariseus, mas nem de forma verdadeira chegou, porque a Bíblia vai falar que Jesus nem batizando não estava batizando. João estava batizando sozinho, e os seus discípulos, ao invés de estar com ele aprendendo, estavam levantando questões que não deveriam levantar. Só que Jesus, já sabendo que os fariseus tentariam desestabilizar os seus discípulos, trazendo uma divisão para o reino de Deus, Jesus, ele prefere se retirar do meio. Jesus prefere se retirar do meio. Repita comigo, gente, tem horas, fala para você acreditar, tem horas que eu tenho que tomar a atitude de me retirar do meio. É do meio da fofoca, é do meio da maledicência, é do meio do disse-me-disse, é da mesa que fala mal do seu pastor. A decisão é sua e minha. Tem horas que a gente tem que fazer igual Jesus. Vocês estão falando, mas eu estou indo ali.
Porque aonde tem divisão, Jesus não fica. Aonde tem divisão, Jesus se retira. Por quê? Porque a divisão não vem da luz. A pessoa que causa divisão não vem da luz. A primeira divisão que aconteceu veio de Lúcifer. Então a divisão vem das trevas. E a Bíblia manda a gente ser imitador de Cristo. Se a gente está causando divisão, nós estamos imitando a 2 mais 2 é 4, né? Lúcifer. Por que nós estamos causando divisão no corpo de Cristo? A tática do inimigo não mudou. Hoje o inimigo não precisa mais tirar nem eu e nem você da igreja. Ele só precisa causar um bololô, uma divisão ali, uma insatisfação, uma vaidade. Por que o pastor colocou fulano e não me colocou? Por que não era eu que tinha que estar ali? E começa. Só que o Espírito de Deus tem falado, eu me enchi de temor essa tarde. Eu fui orar e falar, Deus, aonde que eu estou errando? Porque se eu tiver mensageira das trevas dentro da sua igreja, na sua obra, no reino de luz, tem misericórdia. Meu coração encheu de temor, porque às vezes a gente está achando que a gente está imitando a Cristo e nós estamos imitando a Lúcifer. A Paola falou aqui na segunda passada sobre orar e vigiar. E tem gente que ora até demais, mas está vigiando muito pouco. Porque tem gente que ora, e daqui a pouco está enfurnado em divisão e em contenda. Sabe por que a tática do diabo não mudou? É porque o diabo, ele sabe que um reino dividido, ele não subexiste. Eu vou traduzir para a gente entender. Todo reino que é dividido internamente, ele está condenado à ruína. Um lugar dividido contra si mesmo, ele não consegue se manter. O diabo, ele não precisa fazer nada. Na palavra dos lavradores, pastor, eles foram lá, eles foram preparar a terra, plantaram a semente, aí eles foram descansar, porque fazer o que Deus quer cansa. Aí quando eles foram descansar, o inimigo foi lá e fez o quê? Arrancou tudo? Não, só lançou a semente do mal e foi embora também, porque o resto o joio faz. E o problema é que a gente começa a entrar nessa confusão sem entender que a gente está no emaranhado da trama de Satanás, que agora a gente está falando que a gente é crente e a gente é mesmo, falando que a gente ora e a gente ora mesmo, mas a gente não está vigiando nada, e agora a gente acha que a gente é mensageiro da luz, mas chega aqui dentro, a gente está criando divisão, contenda, então não é tão mensageiro da luz. E como foi falado aqui, não existe meio termo, ou você é de Deus, ou você é das trevas. E a gente, como corpo de Cristo, a gente precisa ter esse entendimento. E a pergunta hoje para nós é: quem nós temos imitado? Nós somos imitadores de Cristo? Na sua totalidade? Porque a gente exige, pastor, muito de Deus. A gente exige de Deus dinheiro, a gente exige, a gente pede carro, a gente pede casa, e é louvável, eu também peço, não é errado não. A gente peça que Deus guarde os nossos filhos, abençoe os nossos filhos, abençoe o nosso casamento, o nosso marido, tudo que a gente puder pedir de Deus, a gente está pedindo, e eu estou pedindo também, vocês não sabem o quanto que eu peço, mas na hora da gente se entregar, a gente não quer também na totalidade. É difícil. E Deus hoje nos trouxe aqui, não era essa palavra, para nos alertar, porque eu creio piamente no meu coração, e eu falo isso, que está chegando um novo tempo para essa igreja, mas coisas aqui dentro tem que cessar, porque passa ano e sai ano, que vem o vendaval com fofoca, com divisão, aí acaba, a igreja enche, começa de novo, aí acaba, a igreja enche, começa de novo. Pastor e a pastora, os líderes com ele põem 5 tijolos e nós estamos tirando 4.
Aí Jesus, ele se retira, porque Jesus não quer que essa fofoca, que esse assunto tome grandes proporções, porque Jesus, ele não queria entrar numa rivalidade criada. Então Jesus, ele sai dali, ele passa em Samaria, e a Bíblia diz que era necessário ele passar em Samaria, porque Jesus fala: eu vim aqui para resgatar almas. Se vocês estão causando divisão entre a gente, eu vou para um lugar que eu possa resgatar as almas. Era necessário Jesus passar por Samaria. Talvez Jesus estivesse cansado já de tanta perseguição. Talvez Jesus estivesse cansado de trabalhar incessantemente. Talvez Jesus estivesse cansado de várias coisas. Mas era necessário ele passar por Samaria. Porque às vezes a gente está cansado. Às vezes a gente está triste de tanta calúnia. Às vezes a gente está até desgostoso. Mas Jesus manda nos falar: não para. Porque é necessário você ir a certos lugares e fazer certas coisas, mesmo se você não estiver com vontade, porque quem é escolhido não escolhe. Jesus, ele não para, ele não retrocede, e agora ele passa por Samaria. Jesus, em toda a sua trajetória, ele é pontual e cirúrgico em tudo que ele fazia. Tem algumas pessoas que falam: Jesus andava com pecadores, vamos falar assim, mas Jesus, ele não andava com pecadores. Jesus ia até um pecador porque ele tinha algo pontual para trazer para esse pecador, e o que era? Era transformação, era o evangelho de Cristo. Mas depois Jesus andava era com seus discípulos. Então Jesus agora, ele se encontra com essa mulher em Samaria. Jesus, ele vai com objetivo, ele vai com foco. Tinha alguém que ele tinha que encontrar lá, só que existe um porém, e vocês vão ver que como isso é corriqueiro. Existia uma divisão, uma rivalidade entre o povo judeu e os samaritanos também. Os judeus e os samaritanos não se entendiam, e a gente sabe disso. E eles não se entendiam desde os tempos do rei Oséias, o último rei de Israel. Foi assim, quando o rei da Síria, ele cerca Samaria, sitia Samaria por 3 anos. Depois ele consegue entrar na cidade, né, e tomar a cidade. E aí, o que esse rei fazia? Ele tirava os ricos, ele tirava as pessoas influentes e levava para o reino dele. E deixava ali os pobres, as pessoas que não tinham influência. E aí ele pegou algumas pessoas da Babilônia e de outros lugares e mandaram para Samaria. Então os israelenses que estavam ali em Samaria começou a se envolver com esses povos, com os babilônicos, começaram a ter filhos e nasceu uma mistura de um povo. E esse povo agora se chama samaritanos. Só que os judeus, eles se achavam tão puros que agora, por eles ter se misturados, agora eles eram impuros, eles eram imundos. E aí, quando Esdras, ele volta para a reconstrução, né, da cidade, os samaritanos, eles falam assim: deixa a gente ajudar vocês. E a resposta deles foram negativas. Então eles tomaram ódio mortal dos judeus. E eles construíram o templo deles para eles adorarem no Monte Gerizim. Eles começaram a não ir mais. Eles arrumaram uma confusão, uma divisão. Irmãos, povo, nação eleita do Senhor, agora divididos. E era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. E agora, quando Jesus ele sai de uma cidade, de um lugar, para evitar uma divisão, uma confusão, ele chega numa cidade. E uma das coisas que ele trata é a reconciliação de um povo dividido. A primeira coisa que Jesus trata com aquela mulher é a reconciliação de um povo dividido, porque esse povo era irmão, mas eles eram divididos. Aquilo que Jesus passou, no mínimo, era uma divisão entre discípulos, agora tornou Jesus apto
para poder reconciliar algo grande. A Bíblia fala: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que Deus está falando com a gente, que a pastora falou isso aqui, é muito forte. Tem pessoas que estão reprovando nos testes de Deus, porque quando Deus nos dá testes desse jeito, Deus ele quer nos capacitar para coisas maiores. Só que nós não estamos conseguindo gerar um teste, uma divisão entre um irmão e o outro. Ao invés da gente apaziguar, a gente está colocando lenha na fogueira. Aí quando Deus trouxer 5.000 membros, como é que vai ser? Vai explodir isso daqui. E Deus quer tratar isso conosco hoje, porque Jesus primeiro tratou uma rivalidade menor, para depois Ele poder tratar uma rivalidade maior. Nem tudo é para nos matar. Nem tudo que a gente passa é para nos matar. Tem coisas que nós passamos que é uma preparação para algo maior. E quando nós passamos nos testes de Deus, Deus quer nos dar autoridade sobre esse assunto. Só que a gente tem que ser fiel, porque às vezes aquilo que a gente está vendo como negativo, aquilo que a gente está entrando que não é para a gente entrar, é Deus falando: cuidado, eu quero te capacitar para algo maior. Eu estou caminhando para o final. Eu queria pedir para você se colocar sobre os seus pés. Quando Jesus ele chega em Samaria e ele trata essa rivalidade naquele diálogo com aquela mulher, porque se vocês forem para lá, parar para ler o diálogo, foi a primeira coisa que ela questionou a ele. Jesus ele quebra todas as barreiras que existiam dentro daquela mulher, entre os judeus e os samaritanos. Ele só conseguiu alcançar aquela mulher, porque primeiro, ele quebrou dentro dela um paradigma de rivalidade. Jesus primeiro dissipou toda a divisão que tinha sido construída ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo dos dias dentro daquela mulher. E Jesus ele era tão sábio, que todas as vezes que ela começava a querer entrar no assunto de novo, Jesus começava a tirar o foco dela da terra e começava a colocar o foco dela nos céus. Como pode tu querendo me dar águas? E Deus falava: Jesus, se você soubesse quem eu sou. Jesus o tempo todo tirava o foco dela das coisas da terra e colocava o foco dela nas coisas do céu, porque enquanto nós estivermos focados só naquilo que é terreno, só naquilo que está aqui, nós vamos brigar mesmo, nós vamos discutir mesmo, nós vamos ter problemas mesmo. Mas quando a gente coloca os nossos olhos no céu, a gente vai entender que é por algo maior, o reino de Deus. O reino de Deus. Jesus deu o primeiro passo. Jesus foi corajoso porque tinha uma situação entre aqueles povos. E Jesus deve ter pensado, eu parafraseando: eu não tenho nada a ver com isso. Nem foi eu que arrumei esse problema, mas eu vou quebrar isso hoje. Jesus hoje ele está nos convidando para nós olharmos verdadeiramente para aquilo que tem importância, que é as coisas dos céus. Essa mulher, ela tinha uma dificuldade de focar nas coisas dos céus. E talvez alguém que está aqui hoje também está tendo essa dificuldade. Mas eu quero convidar a você, porque eu também já tive essa dificuldade. Quando começou a acontecer algumas coisas comigo, eu só olhava para essa situação. Mas eu orando, e Deus falou: foca no céu, foca no céu. Porque se você estiver focado nas coisas do céu, aquilo que está acontecendo aqui na terra não atinge a gente. Porque a única coisa que a gente quer é trabalhar para o reino de Deus. E o diabo tem nos distraído. O diabo tem nos distraído com coisas, com divisões, com conversas, com situações. Por quê? Porque existem mulheres que estão num poço, esperando pessoas como eu e você chegar até elas e apresentar a água da vida. Existem pessoas que estão no poço, assim como eu e você já estivemos lá, esperando alguém romper todas as barreiras e falar: vem que eu sei quem pode te dar a água eterna para saciar isso que você sente. Há um convite dos céus aqui hoje. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária.
Porque Deus, Ele quer nos aperfeiçoar. Deus, Ele não quer mais perder ninguém, porque nós não estamos mais no tempo de perder nenhuma alma, porque o diabo foi lançado na terra, e ele está procurando todos que possam tragar, porque ele sabe que o tempo dele está se findando. E Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para que nós possamos saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Até aqui a minha oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? Que Deus possa continuar falando nos nossos corações. Palavra forte, palavra poderosa, que nos fortalece, que nos vacina, que nos traz entendimento do reino de Deus. Amém? Deus abençoe a irmã Sueli, Deus abençoe o Jaci, Deus abençoe a sua família. Amém? Forte. Deus abençoe toda a igreja. Amanhã, irmão, nós temos um culto de ensino aqui. Traga papel e traga caneta. Vai ser forte. Quarta-feira, evangelismo, né, Johnny? Quarta-feira, evangelismo. Nós vamos estar evangelizando aqui da porta da igreja. Quinta-feira, quinta profética. Sexta-feira, oração no monte. Gente, vamos orar. Vamos orar. Nunca foi tão necessário a gente estar em oração. Amém? A oração, ela faz parte da respiração do crente. Sábado nós estamos de folga. Domingo pela manhã IBD, domingo à noite discipulado e depois culto da família. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Fala assim: é necessário. Fala forte, é necessário eu passar por Samaria. Eita glória! Uma medida sacudida, recalcada, transbordante do Senhor sobre a sua. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, sobre todos aqueles que aguardam Jesus, digam: Pai, Pai.